Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Como é que foi o pós-debate, cara? Não, pra mim, tranquilo, né? Tranquilo? Porque, Você pegou ar. Não, Você pegou ar, mano. Eu assisto você. Eu assisto você. Toda oportunidade que você tem, você tá metendo uma indiretinha. Não, entendeu? eu só... Você senta com um cientista e já vem falar que é muito bom conversar com outro cientista de verdade. Você é verdade. Desses. Você é desses. Você é pegou muito ar. bom. É que o que eu conversei, o Rodrigo Henrique, ele, entre outros, o que me assustou, eu já fui pra vários debates. Uhum. E eu nunca gosto de chamar de debate, eu nunca vou pra debater, eu vou pra conversar. Né? Eu sou desse time também. Eu também, eu não faço debate com ninguém. Por exemplo, eu sempre falo do Super Xandão. Pô, debati com ele. A gente conversa até hoje, ele me manda áudios de 10 minutos aí. A gente conversa pra caramba, a gente boa pra caramba. Sempre manda um Super Xandão, abraço. fera. O Super Xandão, um gentleman, uma pessoa educada pra caramba, entre outros que eu participei, nunca tive problema nenhum. Quando o Júnior anunciou esse debate, o meu celular virou uma loucura. Um monte de gente me mandando mensagem falando, olha, todos falando a mesma coisa. Toma cuidado. Igual com a Haluca? Igual... mas exatamente. A mesma coisa com a Haluca. Quando eu encontrei... Mas no caso da Haluca eles tinham razão. Não, mas nesse também. Nos dois casos, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Pra quem não sabe dessa história, eu já tinha ouvido falar da Haluca, mas não sabia quem era ela. Eu não tinha visto ela. Eu fui num evento que estava a Haluca lá. E era um evento de kart, os kartistas. E ela chegou em mim, eu tava lá olhando os karts, eu cheguei mais cedo, na verdade, pra ver os karts. E eu tava ligando os karts pra ver o motor qual tava melhor. E aí ela chegou do meu lado e falou assim, você entende de kart? Eu falei, alguma coisa. Você pode me explicar? Alguma falei, coisa, posso. eu sou só engenheiro. Uma coisinha ou outra sobre metais, eu não sei. Não, e ela pediu, eu falei, você pode me explicar como é que funciona? Eu falei, claro. E tava explicando pra ela. E tinha gente lá tirando foto e postando. E aí, quando eu pego o meu celular, aí um monte de mensagem, ó, não fala com essa menina, se afasta dessa menina, não passa seu celular pra ela, essa menina vai te matar. Mensagem assim, essa menina vai te matar. Eu falei, gente, mas a menina tem 1,50 m e 40 kg, se ela quiser, ela não consegue me matar. É, né? ó você machista. Não, mas machista. não é pelo fato dela ser mulher, ela é muito pequena, né? Como que ela ia me matar? Só que mas aí depois eu fiquei sabendo da história. Beleza. Quando eu já tinha conversado com o Eberlin, foi, aliás, uma das grandes decepções que eu tive. Porque eu não conhecia ele, já tinha visto os cortes, só que os cortes que eu vi dele sempre falando de religião. E achei legal, eu concordo com ele na questão de religião. Quando eu encontrei ele, no podcast que a gente gravou primeiro, eu encontrei e falei, pô, que legal, queria te conhecer, prazer te conhecer. Fiquei muito feliz e achei que ele era uma pessoa sincera, enquanto ao que ele debatia. Já no podcast, ele começou a defender o que ele defende, que é absurdo, que ele defende toda a ciência do mundo tá errada e só ele tá certo. E aí eu comecei a fazer umas perguntas muito simples. E ele começou a se perder e ficar nervoso com perguntas que eu fiz. É só assistir o podcast. Ele defende que a Terra tem 6 mil anos. E isso é um absurdo, tá? Você tem que ser completamente ignorante pra você acreditar nisso, não dá. E aí você tem inúmeras provas em diversas áreas que isso tá errado. E aí eu peguei e falei pra ele, fiz perguntas simples. Ele começou a ficar muito nervoso, exaltado, se perdeu. E aí eu falei, não, até pedi desculpa. Na visão do Léo, né? Porque o Eberlin disse que ele tomou um pau. Então, boa! Eu tenho que fazer um react Isso! pra ter o veredito. Então, boa, eu não sei até agora. Eu quero muito que você faça. Assista, tá? Assista. E eu peço desculpa. Falei, não, eu gosto do seu trabalho. Falei, eu gosto muito do seu trabalho. Eu não tô aqui pra te questionar, não. Aí eu não pergunto mais. Falei, deixa ele. Só que leia os comentários. Você até assista esse podcast e veja os comentários. As pessoas falando, nossa, é incrível. Como um cara que se diz professor, o cara se perde com perguntas tão simples que o Léo fez. Você é religioso, Léo? Eu concordo demais com o cristianismo. Eu sempre falo isso, tá? Eu nasci católico apostólico romano. Mas acredito em Deus. Me decepcionei com o catolicismo. E eu tenho uma dificuldade muito grande, talvez por causa do meu lado científico, eu tenho uma dificuldade muito grande com a certeza da existência. Mas eu leio as escrituras e vejo que tudo está certo.
Mas a certeza é uma dificuldade pra mim. Mas corta pra treta pós-debate. Então, aí beleza. Aí então assistam. E aí o que tá? Aí ele saiu falando, eu não fiquei sabendo disso. Eu fiz perguntas simples, nenhuma ele conseguiu responder. Ele foi super mal educado. O tempo todo ele ficava, você precisa estudar mais, você precisa estudar mais. É uma coisa que um professor não vai falar pra outro, ainda mais nós que... Eu gostei da parte do você nunca deu aula. Isso foi maravilhoso. Aí beleza, mas tudo Você bem. nunca deu aula, foi maravilhoso. Então eu já vi, ali a impressão que eu saí, não estou acusando ninguém de nada, mas a impressão que eu saí, impressão pessoal que eu saí de lá, eu falei, pô, esse cara é pilantra. Esse cara, ele sabe que ele tá errado, mas defende isso. Legal. Esse cara foi em vários lugares e todas as pessoas falaram pra mim a mesma coisa, que ele começou a falar mal de mim, e ele começou a falar por aí que ele deu um pau em mim. Aí beleza, aí é só assistir e ver o que aconteceu, né? Aí o Júnior marca esse debate. Aí o Júnior marcou esse debate, aí eu falei pro Júnior desse jeito, né? O Júnior tá aqui, ele pode falar, ele pode confirmar ou desmentir. Eu falei, Júnior, eu fui lá como host, fui super educado com ele se atrapalhou com perguntas simples e foi super mal educado comigo. Agora é debate, certo? Vamos estar em iguais condições, certo? Então eu vou vir... pra arrebentar. Cada um. Eu vou vir com tudo. Falei ou não falei isso pra você? Ele falou. A verdade é que a questão é o seguinte. Eu pensava que era aquela coisa assim, tipo... igual político, sabe? Chega aqui e tal, o Pavanato quebra o pau com a Mandy, não sei o quê. Depois eles voltam, depois eles conversam e etc. Era mais um negócio assim, tipo... Tô jogando pra minha galera. Não sabia que o negócio tava tão nesse nível. Então, mas pelo meu lado, não. É que o problema que me incomodou... É que o seu lado é a galera da ciência. Então, o problema e aí não tem time. Não, é por exemplo, ele participou de um debate com o Serjão. Serjão dos Foguetes. Participou de um debate. E ele saía alardeando pra todo mundo que ele acabou com o Serjão. Inclusive, colocou no livro dele uma imagem desse debate. Quero saber se ele vai colocar na nova edição uma imagem agora do nosso debate. Tomara. Onde ele tomou a mó surra. Por favor, coloca. A mó surra da história da vida dele. Inclusive, fez podcast depois chorando. Coloca que eu vou tirar uma xerox e vou fazer um fala quadro da treta do pós-debate. Então, eu quero saber o que tá rolando depois do debate, velho. Só pra deixar claro. Me atualiza. Tá? O que aconteceu primeiro antes? Eu comecei a receber um monte de mensagem das pessoas falando: meu, cuidado com esse cara, porque o modus operandi dele é assim. Um vai pra intimidar intelectualmente, que ele tem conhecimento, e o outro vai pra intimidar fisicamente. Todo mundo me falou isso. Eu falei, tá bom, eu vou lá, não quero nem saber. Vim sozinho, aliás, eu fui a única pessoa aqui que veio sozinho, certo? Vim sozinho, eu e o meu cérebro. E todo mundo aqui trouxe gente pra intimidar. Pra você ter uma ideia, os dois caras que vieram aqui com a camisa do design demente, o menor era maior que eu. E eu não sou pequeno. O outro tinha mais de 2 metros, 150 quilos. Não, aí você tá viajando, Léo. Ó. Os caras estavam aqui ou não estavam? Tá, mas vamos lá. O Carlos e o Daniel, eles não eram segurança, nada. Eles são amigos do Jaime. Eles são amigos do Jaime. São só os amigos grandes. O Jaime falou isso publicamente. Eles são amigos do Jaime. O Jaime ia no congresso junto comigo, que eu fui no congresso do TDI, lá na Mackenzie. Ele ia no congresso, a gente ia se encontrar em um dia lá, que ele ia passar um tempo lá. Eu fui na sexta e no sábado, ele ia no sábado à tarde. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, ô Jaime, cadê você? Eu perguntei pros caras, que eles me levaram lá no backstage, né? No camarim lá, onde tinha uma galera, onde eu entrevistei o pastor Iago Martins, uma galera que tava lá. Aí eles falaram assim, pô, o Jaime não vai vir. E o Jaime nem me respondeu. Aí eu falei pros caras, ó, eu acho que o Jaime não vai vir e tal. Aí ele falou, porra, vim pra cá, não sei o quê, não vou conhecer o Jaime, só conheço o Jaime pela internet. Aí eu falei, não, faz o seguinte, vai lá no meu debate, amanhã. Vai lá. Aí chego aqui... Foi isso, velho. Os caras, eles são amigos do Jaime, eles estavam lá pra conhecer o Jaime. E depois eles ainda saíram, foram trocar ideia, foram desenrolar. Mas levantaram aí pra agitar e defender o Marcos ou não levantaram? Eles estavam pedindo pros caras dar uma baixada. Tava, o outro não. O outro até que eu falo pra ele, você fica quieto que você tá aí eu já fora. não sei, eu tava na puta que pariu, tô aqui então, na ponta. doido pra ver esses dois Como é que eu vou ver? Que era só o Léo apontando o dedo pro nada. Mas aí que tá. E quem tá em casa fica tipo, tá, mas você tá apontando pra quem esses caras não vieram pra brigar, o que eu percebi depois. Pelo menos um deles, o maior. Eles não vieram pra brigar, são até super gente boa. Só que, imagina o seguinte, chega o cara aqui, com a camisa do design demente, chega com 2 caras gigantes, o que ele passa pra quem tá assistindo? Porque passa a impressão de que ele vem pra intimidar. Isso a mensagem que ele passa. E outras pessoas tinham me falado exatamente isso. Mas tudo bem, eu falei, eu tô de boa.
né? Não quero brigar com ninguém. Aliás, o Cassius Ogro deixou uma mensagem nesse debate. O Cassius, que eu adoro o Cassius Ogro, ele deixou uma mensagem desse debate. Eu não sei se você viu que ele fala assim, que ele fala pra ele, pô, o Léo mandou muito bem, foi homem aí. Né? E eu falei a mesma frase que o Cassius falou. Falei assim, eu não vim pra bater em ninguém, mas também não vim pra apanhar. Né? Essa é a ideia. Não venho nunca pra bater pra ninguém. O Iago Martins, ele tá treinando, né? Ele tá chipado e tal. Aí eu falei, porra, mano, tá levando a sério os treinos. Aí ele falou, mano, porque é o seguinte, o debate hoje em dia, né, cara? Se eu tiver que sair na mão, não posso passar feio. Ninguém quer mais só debater com o cérebro. Ninguém quer mais só debater com o cérebro. A ideia tinha que fazer um ringue, o Red Ring. Não, a gente começar a fazer, colocar o Ryan contra uma tatuada. O que te pegou mais? O cara... E assim vai. A ciência que ele defende... Ou ele meio que dizer que você não entende da coisa? Não, o que me pegou que você é o seguinte, não entende de ciência. É ter a certeza que ele sabe que não está falando a verdade. Tá? Porque ele é um cara formado em química. Então não acreditem em mim, não acreditem nele. Então ele chega aqui e fala, não, essa reação é impossível. Lógico, pro cara comum, ele não vai saber disso. Foi o que eu falei. Quando eu reagi, eu falei, mano, o bom de você ter... duas mentes é isso, porque quando você tem, tipo, o Monark e o Sergião, é o eu acho contra o eu estudei, entendeu? O bom é, tipo, dois que estudaram. Mas aí que tá. Ele ficou puto porque você ficou falando toda hora que os argumentos eram infantis. Mas eram. Eram coisas ridículas. Mas os argumentos eram, como esse. Eu falei, imagina chegou um matemático aqui, eu venho debater com um matemático. E ele começa a me falar assim, não, mas você tem que partir da premissa que 2 mais 2 são 4. É esse o argumento? A gente vai. Eu preciso de um matemático pra isso? Então, um cara que é formado em química fala que reação com ΔG positivo é impossível. Então, escrevam aí no Google, escrevam no chat GPT ou na inteligência artificial, o que você quiser. Reação com ΔG positivo, ela é impossível? Tá? Uma reação com ΔG negativo significa o quê? Que ela é espontânea. Ela acontece naturalmente. Com ΔG positivo, o que significa? Te dei esse exemplo. É como você querer comprar alguma coisa. Se o ΔG é negativo, significa que você tem dinheiro no banco. Você pega o dinheiro e compra. Se o ΔG é positivo, não significa que você não pode comprar. Só que você tem que fazer um empréstimo. É só isso. Mas passa pra questão. O pessoal tá falando que você ficou puto porque ele te chamou de gordinho. Não, esse foi o que eu menos fiquei puto. Esse eu achei que até foi simpático. Você falou assim, porque... que absurdo, cara. Nunca pensei que ia ser ofendido assim. Não, mas é que tá. Não foi ele ter falado isso. Esse eu achei o menos ofensivo. Caralho, bota a câmera aqui em mim, aqui, ó. Bota a câmera aqui em mim. Tava os caras aqui, de repente um outro fez assim, ó. Esse lá caralho. Então, mas esse é um covarde. Caralho. Esse era o mais covarde de longe. E foi até curioso, porque depois eu fui cumprimentar ele. Aí ele, não, eu não sou assim, não vou cumprimentar. E não me deu a mão. Mas a mulher dele me cumprimentou. O João Paulo não te cumprimentou? Não, no final não. Pensei que foi só o Jaime, que o negócio tinha esquentado. Mas a esposa dele me cumprimentou. Acho que ele falou assim, acho que a esposa dele falou, depois do pau que esse cara deu no meu marido, eu vou ter que cumprimentar ele, né? A esposa dele me cumprimentou. Cara, eu tenho uma opinião quanto a isso, velho. Tipo assim, eu acho que... Ele trouxe a esposa, certo? Certo. Querendo ou não, você, porra, a esposa do cara tá aqui, você pensa, porra, claro. Não vou ficar descumbalhando com a presença dela na situação, entendeu? Então, eu entendi o que ele falou no vídeo, que ele fez um vídeo falando que, inclusive, ele ficou muito decepcionado comigo. Falando não, chorando, né? Ele chorou literalmente. Bastante decepcionado comigo. O João Paulo, não te chamei pra nenhuma arapuca não, cara. Que isso? Aliás, mas uma armadilha. Você só tava pensando no corte. Mas quem chegou aqui no... Se eu te falar que a ideia não foi minha. E aí? Se eu te falar que a ideia não foi minha? Eu pausei no seu sorriso. Quem chegou na Arapuca, se teve Arapuca, o único que chegou na Arapuca fui eu. Porque eu não conhecia ninguém. Os caras tudo já se debatiam e já conheciam. Nem o Maninho que tava do seu lado? Você não conhecia? Conheci ele no dia. Pô, você estava tudo entrosado, achei que você já conhecia porque ele. eu já tinha falado pra ele, fica livre e leve solto. Porque os caras... Eu achei que você já hoje ninguém vai intimidar você, né? Então tava garantido aqui. Mas eu não conhecia, nem ele. Mas então, olha só como o negócio começou. Então não acredite em mim, assista o vídeo. A gente chega aqui. Primeiro, eu chego aqui sem saber, não conheço a tática das pessoas, me avisaram, mas eu não sabia se era verdade. Né? Aí, tudo bem. Chego aqui e vamos ver qual é o clima. A princípio, falei, vamos ver qual é o clima. Os caras começam com palestrinha. Primeiro, eu chego sem saber o título. Como que vai ser, o que vai ser. Qual que vai ser o Aí enredo? chego aqui que descubro que é criacionista
versus evolucionista. Eu não sou criacionista. Mano, agora você tá metendo o pastor Tassos agora, velho. Eu não sou... Eu não sabia do negócio. Eu não sabia nem do título. Porque você nunca me... Igual eu você te avisei, colocou, eu te avisei. Igual quando você colocou Lacrolas versus Nerdola. Não, ali eu falei que era clickbait. O Léo é ali Lacrola. Eu falei, mano, eu sou Lacrola? Aí eu falei que era clickbait. Mas era zoeira. Todo mundo ali era amigo. E ele botou que eu era o Lacrola na tumba. Não é engraçado? Mas o negócio do criacionismo versus evolucionismo é justamente isso. Você acredita na questão do universo ter 4,6 bilhões de anos. Sim. Certo? E os outros acreditam que o universo veio pronto. Mas é evolucionismo, o outro é Mas eu não nego a criação. Não, você nega a ideia do universo pronto. Só isso. É isso. Então... Mas o universo pronto, que isso contém as galáxias, as esferas elípticas, sim, todas as estrelas e tudo mais. A ideia dos caras é que o negócio veio pronto, que Deus chegou e falou, ó, haja luz e houve luz, entendeu? Literalmente. E criou o mar, depois o firmamento da terra. É isso que eu falei pra você naquele dia que eu não gosto. É isso. Eu não gosto quando tratam Deus como se ele fosse um mágico, como se ele fosse um mago. E Deus não é mago. Eu já falei isso. E eu até falei outro dia, eu tava conversando isso com o Léo, que eu falei assim, Léo, quanto mais eu ouço um cientista falar, principalmente quando ele é ateu, quando ele me fala do poder do universo, mais eu acredito em Deus. Sim, é normal. Mas eu vejo o quanto Deus é tão poderoso. A entrada na ciência te afasta de Deus. O semi-conhecimento. Quando você começa a estudar profundamente, você fala, caraca... Né? Você volta. Você começa a falar, caraca, isso aconteceu com muita gente. O cara que tem o semi-conhecimento é o pior. Mas assistam o debate aqui no Redcast e vocês vão ver. Aí você me diz... por que eles sustentam 6 mil? Eles nem sabem, eu expliquei pra eles, tá? Isso veio um cálculo de um anglicano que pegou a Bíblia e foi ver e viu a árvore genealógica que tá na Bíblia, que fala de Davi, fala de Moisés, né? Fala de Salomão. E só quando você faz a matemática ali, cai num 6 aí ele mil. estipula, só cai errado, porque eles estipulam um tempo de vida de cada pessoa e eles traduzem assim, esse cara foi filho desse, que foi filho desse, que foi filho desse. Só que quando eles falam assim que foi filho, na verdade a Bíblia não tá dizendo que foi filho, tá dizendo que é descendente. Então você não sabe se um determinado cara, por exemplo, é pai, avô, bisavô, tataravô. Você entendeu? Então esse cálculo, ele pega, considerando que todo mundo foi filho, que não se fala de avô, de bisavô, de tataravô na Bíblia. Certo. Entendeu? Então esse cálculo por si só, nem quem é cristão ou quem é judeu sustenta. Mas, Léo, conta aí da treta do pós-debate. Então, vamos lá. Pós o debate. Vamos lá. Só pra falar do começo do debate, pro pessoal ver, pra não ficar dúvida. Por exemplo, eu cheguei aqui com um monte de aviso que os caras eram picaretas. Foi isso então que me falaram. Sabia do tema do debate. Não, do tema não. O tema pra mim era Terra Jovem. Mas tudo bem, não tem problema. Aí, a primeira coisa, o cara chega, a gente fez um outro vídeo aqui com o biólogo Henrique. Falando, gente, eu conheço um cara... Então você sabia. Hã? Não, senhor! Do dia do biólogo Henrique, a gente explicou direitinho quais eram os argumentos dos caras. Não, sim. E o que você tinha que falar. Não, o que eu não sabia é que o tema do debate era criacionismo versus... Evolução. Eu achei que era Terra Jovem. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Aí, com o biólogo Henrique... O que eu ia falar mesmo do biólogo Henrique? Até esqueci agora. Que o biólogo Henrique já tinha te avisado sobre eles. Sobre os argumentos que... as coisas que eles defendiam. Não, era outra coisa. Ah, tá. Só pra você ter ideia. Só pra você ter ideia, falar de cientista sério, tá? Existe na metalurgia uma coisa que é a Bíblia da metalurgia. Chama Metals Handbook, tá? Tem 2 caras na América Latina que escrevem pro Metals Handbook. Um desses caras é o Jean Vatavuc. Já citei esse cara várias vezes. Ele é um gênio, um dos maiores gênios desse continente na área da metalurgia. Esse cara me treinou. Tá? Esse cara, por exemplo, tem um gênio aqui, tem uma fundição chamada Tupi no Brasil, que é muito famosa, que tem uma das maiores tecnologias do mundo de ferro fundido vermicular. Tinha um alemão que faleceu. Esse alemão é um gênio dessa fundição, e por isso que ela tem essa tecnologia. Esse alemão tem um livro, chama Propriedades Mecânicas dos Ferros Fundidos, que cita esse Jean Vatavuc inúmeras vezes. Esse cara é um gênio. Esse cara tem o dobro de patentes que o Eberle tem. O dobro. E esse cara tem 65 trabalhos completos publicados durante a vida toda dele. 65. 65, mano? Você já é pica. O Eberle tem 1.200. 1.200. Tá?
É humanamente impossível. Aí ele falou aqui, não, é que meus alunos e eu fico com o mérito deles. Ele bota o nome como primeiro autor. Tanto que o cara aqui chega e fala assim, o Eberlin tem uma reação. Será que ele tem? Será que não foi um aluno que fez? E ele que botou o nome, que ele assumiu aqui que faz esse tipo de coisa, por exemplo? Então, não sei. Só falei, você fazer durante toda a sua vida um artigo a cada 10 dias, você nunca tirou férias, nunca teve uma dor de barriga, nunca ficou doente, né? Não faz sexo, porque você só fez isso a sua vida toda. Não dá, tá? Não dá. Trabalhou. Eu tinha questionado isso com o biólogo Henrique. Legal, acabou. Foi com o biólogo Henrique. Começou o podcast aqui no Redcast, o cara chega e começa a falar assim, então, o Eberlin tem 1.200 trabalhos, e isso não é impossível, não. Então ele já me chamou de mentiroso, né? Como ele me citou, eu respondi. Falei, não, é impossível, só isso. Aí ele pega e falou, não é impossível, não, né? E falou assim, é humanamente possível, mas tudo bem, né? Falei, tudo bem, todo respeitoso. Ele já tinha me chamado de mentiroso. Aí ele pega e fala, eu que tenho 15 anos lecionando, eu tenho 31 anos de indústria, tenho 15 anos lecionando, sou mestre pela USP, doutor de verdade, tá? Não sou doutor de chat GPT que financiado aí, tá? Ele mandou essa. Sou doutor e mestre de verdade. Sou doutor de verdade. E o cara chega pra mim e fala, não, é porque você não sabe o que é dar aula. Aí eu falo, não. Então, cara, nos primeiros 2 minutos... Hora eu pausei, eu dei tanta risada. Nos primeiros 2 minutos, o cara me ofende 2 vezes. Aí o cara faz o vídeo chorando, olha só, eles têm aqui o que eles me xingaram. E tudo que ele fala lá, eu concordo. Falaram que eu sou canalha. Falou que eu sou... Eu sustento tudo que eu falei. Lógico, eles são tudo aquilo que foi falado. E hoje tá como isso daí? Então, mas depois que acabou, pra mim, beleza, eu não tô nem aí. Pra você acabou. Os caras... Eu pensei que pro Léo, inclusive o papo com o Eberlin tinha sido mais... Depois tinha se resolvido, entendeu? Principalmente. Mas aí me espantou, os caras, eles não pensaram a mesma coisa, não. Então, eles levam isso, gente lá que ninguém conhece, tá no vídeo deles falando, não, porque eu fui ameaçado, a minha mulher está sendo ameaçada. Ninguém sabe quem você é, quanto mais quem é a sua mulher. Então os caras agora estão inventando. Primeiro, alguém vai ameaçar eles por quê? Mas enfim, e a arma do chileno? Essa foi... Então, eu não... Aí ia morrer o assunto, até que os caras ficam fazendo live aí, ó, botando um monte de gente aí. Eu também não... Eu só vi o momento que o chileno apareceu. Não sei qual que era o contexto da live. Mas pelo que eu entendi, o chileno também não tava sabendo da história. Aí os caras foram parar pra explicar pra ele a questão da treta do pós-debate. Aparece Chileno Gomes. E ele fala, não, então vamos resolver. Aí eu tenho isso aqui, ó. Aí levanta, tira a pistola assim, ó. E mostra a peça. Mostrou na live. Mas ele falou que ia defender. Ele não falou que ia atacar ninguém, né? Então, mas é um negócio muito louco, porque ele disse que o João Paulo falou de bater no Jaime. Ele não falou no vídeo dele que ele me segurou, porque se ele fizesse alguma coisa, ninguém seguraria ele e ele seria preso. Ou seja, ele tá falando que ia me matar. O que eu entendo é isso. E eu não ameacei ninguém em momento nenhum. Eu só tô falando, né? Você também tá torcendo... Não, o cara... E ele já falou... Não, começou errado esse negócio, porque é o seguinte, o biólogo Henrique nem tava aqui. E o biólogo Henrique mandou um recado e o Jaime soltou essa logo no começo. O biólogo Henrique falou que ia te quebrar no pau aí, ó. Aí o Jaime soltou essa daí. É que o cara... Aí é o cara que responde o biólogo Henrique e o cara falou, não, tô aqui pra te proteger e mostra a peça. E mostra a peça. É uma bagunça, cara. Aí agora o cara tava ameaçando. E eu ainda falei pro Jaime, eu falei, Jaime, você tá certo, velho. O cara, porra, antes era tipo assim, se eu te ver, você vai ver, entendeu? Umas paradas assim, mano. Aí do nada o cara pega e fala, ó, o que eu tenho aqui, ó. Meteu essa. Aí depois, na mesma hora, meio que se empolgou demais e caiu a ficha. Sabe quando bate a adrenalina e o cara vê que, porra, tá sangrando aqui o buraco do que eu causei? Aí ele pegou e começou a pedir desculpa, se desculpou lá com os caras lá, da live deles e tal. Mas eu vi o posicionamento do Jaime foi bem... Essa live foi aonde? Bem certeiro, nem tenho ideia, cara. É um monte de canal. Se é Twitch, já dá bosta. Não, se é Twitch... No YouTube. No YouTube não dá tanta merda. Mas aí é por isso que o chileno vai ser processado, mano. Eu acho que vai ser processado e vai perder, hein? Puta merda. Mas eu não quero dar opinião, porque a última vez que eu falei que alguém ia perder um processo, né, negão? Me fudi. Nego me pergunta até hoje disso, eu falo, não sei de nada. Eu quero saber de nada, velho. Quero saber de nada, mano. Se uma pessoa fala numa transmissão, fala, ó, se eu fosse pra cima, eu seria preso, porque ninguém ia me parar, e a outra pessoa fala, ó, eu tenho uma arma e vou defender, eu acho que é só o cara tá mostrando que ele vai se defender. Não tá
Ele não tá ameaçando ninguém. No caso aqui, a gente foi ameaçado. Eu nunca fui ameaçado. E outra coisa, o biólogo Henrique... Pra justiça, a arma não é escudo, né? A arma é ataque. Então, mas o biólogo, a arma não é escudo. Já tinha me dito que ele foi ameaçado de morte. Foi o que ele me disse, eu não tô acusando ninguém de nada. Ele me falou que tinha sido ameaçado de morte, né, por esse grupo. E eu já participei de outros debates até mais calorosos, que eu, como eu falei, eu sempre vou pra perguntar. E nunca tinha acontecido isso, então me falaram que era o modus operandi deles e realmente se confirmou o que eles falaram. Eu não quero nem falar, porque a gente viu, tá? Por mais que alguém... No geral, acho que todo mundo viu o que aconteceu, né? Então, os comentários, tá todo mundo... Foi... Sabe o que é doideira? A gente vive num mundo de podcasts de polícia, de podcasts de ex-ladrão, de podcasts às vezes, de torcida organizada... E o podcast que ia acabar tendo uma treta é justamente o de ciências. Mas porque não tem ciência de um lado, entendeu? Ciências de um lado não tinha ciência. Né? Você tem uma defesa. Que doideira, mano. É o que dizem, né? É o que falam, que eu não sei disso, mas é o que falam que seriam financiados pelo Instituto Discover. Então, como eles ganham... Eu acho estranho, né? Não tem problema, não. Se quiser me financiar também, tamo junto aí. Instituto Discovery, George Soros. Quem mais pode? Você não tem tempo ruim com isso, né, Júlio? Precisamos de patrocínio aí, cara. Não, eu não tenho nenhum problema. O problema é que eu, por exemplo, eu não conseguiria. Porque assim, imagina que eu vou defender, sei lá, eu que sou da área de metalurgia, eu vou defender que o alumínio é de plástico, na verdade. Como que eu vou defender isso sem passar vergonha pra todos os meus pares, sem parecer um charlatão pra todos? Entendeu? Então esse é o problema. Aí talvez por isso ele fique tão nervoso. Teve uma imagem... Você se sentiria se prostituindo, Léo, se você fizesse isso? Com toda certeza, claro. Se sentiria? Por isso que nunca fiz. Tanto você vê que ele fica tão nervoso que tem uma imagem que ele dá um grito assim, tão... O professor, ele dá um... Porque o outro é um coitado, eu tenho até pena, ele não tem formação, ele não tem conhecimento, né? A formação é pífia, né? É patética que ele tem. Aí para, aí você tá ressuscitando a treta. Eu pedi pra você comentar sobre a treta do pós-debate. Quando eu falo que ele pega a área, ele não perde um momentinho de dar uma beliscada. Mas aí que tá. Imagina o seguinte, eu chego e falo, sei lá... que o Gurgel não é um supercarro. Aí eu tô ofendendo o Gurgel. Não é um supercarro. É isso que eu ia falar. Né? Perdoa, Gurgel, mas não então me perdoe, não é um supercarro. Aí quando eu falo que a formação, o cara que levou 9 anos pra fazer ciências sociais e depois escolheu, que dizem que ele teria sido financiado pra defender isso, pra fazer o mestrado, doutorado, e ele escolheu o mais fácil possível só pra ter os títulos... Sim. Entendeu? É isso que eu tô falando. Igual quando eu falei dos argumentos infantis. Eu não tava chamando ninguém de criança. E realmente os argumentos foram infantis. Os argumentos, por exemplo, do Xandão, que não provam que a Terra é plana porque ela é redonda, mas os argumentos deles são bons. Em nenhum momento eu cheguei aqui pra nenhum dos dois e falei que o argumento era infantil. Que dá pra sacar uma boa discussão, você quer dizer, no caso do Xandão. Sim, agora quando o cara me fala, não, reação química com ΔG positiva é impossível. Eu falo, não, mas aí não dá, né, Enfim, filho? vamos mudar o tema?